A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais um vídeo de estudo, capítulo 11 do livro de Mateus, versículos de 25 a 30. O jugo de Jesus. Versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amados, aqui na minha Bíblia de estudo, fala sobre essa passagem, o jugo de Jesus, dos versículos 25 a 30, fala assim: Jesus, por contraste, louvou o Pai por sua maneira de revelar a si mesmo ao povo. Há um paradoxo aqui. A revelação de Deus foi ocultada daquelas que pareciam mais prováveis de entender. Quem são as pessoas mais prováveis de entender algo? São as pessoas que são, entre aspas, mais inteligentes, né? Mais sábias. Quando você fala sobre um determinado assunto, vamos trazer para os exemplos do nosso cotidiano, quando você começa a falar sobre algo que aconteceu. Muito provavelmente, uma pessoa sábia, que tem conhecimento sobre a área, vai começar a conversar com você e introduzir elementos na conversa de algo que ela saiba, né? Da sabedoria dela. Então, a melhor pessoa, né, para compreender as coisas são as pessoas que são o quê? Mais inteligentes, entre aspas, né? Aqui a gente está falando de inteligência humana, sabedoria humana, que é o quê? Nas coisas do mundo, seja no campo da filosofia, seja no campo da política, cidadania e afins, né? Cultural. Revelação de Deus foi ocultada daquelas que pareciam mais prováveis de entender, mas o orgulho e a autossuficiência os impediram de aceitá-la. O que é autossuficiência, amados? É quando uma pessoa acredita que em si mesma vai conseguir tudo. Por exemplo, eu sou um grande empresário, eu sou uma grande empresária, eu sou inteligente, eu fiz a minha faculdade, eu fiz o meu MBA, eu fiz pós-graduação e não sei quantas áreas de especializações, eu hoje tenho a minha empresa, e então essa pessoa é autossuficiente, ela acredita que a força do braço, né, a força humana, né, a força física, a inteligência dela, ela consegue suprir todas as necessidades dela. Então, ela é tão autossuficiente que ela consegue resolver todas as questões da vida dela, que ela não espera, né? Ela não deposita o coração dela o quê? Nas coisas de Deus. Ela não recorre a Deus para nada, porque essa pessoa acredita que tudo que ela precisa, tudo que ela necessita, ela mesma pode fazer por ela, entende? Então, mas o orgulho, né? O orgulho de achar que nós, como seres humanos, somos, conseguimos fazer tudo sozinhos, sem a ajuda de Deus, e a autossuficiência os impediram de aceitá-la. O quê? A revelação de Deus, né? Por outro lado, os pequeninos, dependentes por natureza, né? Os pequeninos são aquelas pessoas que dependem totalmente de Deus, que quando acorda de manhã agradece a Deus, pede a Deus para proteger pelo dia,
pede a Deus para suprir as necessidades do dia, é totalmente o quê? Dependente de quem? De Deus. Dependentes por natureza. Por quê? Os pequeninos, uma criança, por exemplo. Uma criança é totalmente dependente dos pais, entende? Uma criança, por si só, ela não tem maturidade e nem desenvolvimento também para se cuidar sozinha. Você dificilmente vai ver uma criança acordando na hora que tem que acordar, indo tomar o banho, né? Tomar o banho dela, se arrumar, fazer o café da manhã e ir para a escola sozinha, sem a ajuda dos pais, né? Dificilmente, se você vê uma criança assim, é um prodígio, né? Aqueles pequenos gênios, né? Então, a criança ela é totalmente dependente dos pais para comer, para tomar banho, para sair, para ir para a escola, né? Para tomar um remédio, para saber qual remédio que tem que tomar, para ser levado no hospital, né? Para ser cuidado, para tomar água. Então, a criança é totalmente dependente do quê? Dos pais. E os pequeninos, né? São dependentes do quê? De Deus. Assim como o bebê, a criança dependente do cuidado dos pais, nós devemos ser o quê? Totalmente dependente dos cuidados de Deus para conosco, né? Por outro lado, os pequeninos, dependentes por natureza, têm a propensão para aprender e o desejo de aprender, né? Você vê a criança normalmente olhando para os pais e fazendo o quê? Imitando os pais ou prestando atenção nos pais com toda a atenção do mundo, pensando, vendo o pai e a mãe com aqueles olhinhos inocentes e querendo aprender, ver o que eles estão fazendo para fazer igual, entendeu? Então a gente tem que olhar para nosso Deus com esse olho assim, sabe, inocentes, esperando que Deus sempre esteja nos guardando, nos protegendo e aprender, né? Da parte de Deus, aprender a vontade de Deus, obedecer a Deus. Tem a propensão para aprender e o desejo de aprender, né? As boas novas do Evangelho estavam disponíveis para todos que quisessem ouvir e aprender, né? Onde Jesus passava com os discípulos, todas as pessoas que morassem naquelas cidades, vilarejos, aquelas pessoas estavam o quê? Elas tinham a possibilidade de ouvir o ensinamento de Jesus, aprender o que Jesus tinha para ensiná-los, né? Aqui no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, ali Jesus estava falando, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, Jesus, calmamente, com todo amor, toda paciência, né? Estava ali o quê? Ensinando as pessoas, né? Então, as pessoas poderiam o quê? Aprender e crescer esse desejo de aprender, né? Então, todos que quisessem ouvir e aprender estavam o quê? Eles poderiam ter esse acesso ao quê? A tudo que Jesus estava ensinando ali. Contudo, subjacente a essa discussão estava a afirmação clara de Jesus da vontade do Pai, né? Jesus tinha um relacionamento exclusivo com o Pai e deleitava-se em fazer a vontade dele. Então, Jesus, o quê? Amava, né? Fazer o quê? A vontade de Deus Pai, né? Jesus deu outra lição sobre discipulado, usando a metáfora de um objeto comum na vida rural, o jugo. O jugo é a vida e os ensinamentos de Jesus, e não a lei, né? Os ensinamentos de Jesus e não a lei, muito provavelmente que é a lei mosaica, né? A lei de Moisés. Os seguidores de Jesus estão de fato livres da lei. Livres do quê? De todo aquilo que prendia a lei de Moisés, né? Porque a lei de Moisés veio para o quê? Para nos ensinar, né? Mas também, contudo, era tudo voltado para o quê? Para remissão dos nossos pecados. Os sacrifícios eram voltados o quê? Para o perdão dos pecados. Tinha oferta de paz, tinha oferta de agradecimento, mas eram todos voltados ao quê? A condição do ser humano escravo do quê? Do pecado. Mas agora, a partir de Jesus, somos o quê? Somos livres.
Os seguidores de Jesus estão de fato livres da lei, mas não são livres para agir conforme lhes apraz, né? Eles têm de estar atrelados a Cristo, quer dizer, somos livres, né? Mas isso não quer dizer que, como somos livres, que a gente vai fazer qualquer coisa e vai abusar, né, entre aspas, da nossa liberdade. Tudo que a gente fizer tem que estar atrelado ao quê? A Cristo, aos desejos, né, e aos ensinamentos de Cristo. O jugo é um instrumento em que dois animais são atrelados para puxar juntos uma carroça ou arado. Um jugo, em geral, é maior que o outro, designado para o animal mais forte e mais experiente, para que o mais jovem e inexperiente possa ser treinado e guiado por seu mentor. Jesus convida todos que estiverem cansados e oprimidos a vir a ele para que fossem aliviados. Nesse contexto, o termo todos parece se referir a judeus e gentios, né? Ao povo judeu e aos não-judeus, né? Enfatizando a mensagem de Cristo para ambos os grupos. E essa era a ideia fundamental que Mateus queria apresentar, né? Então, vamos lá novamente, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quando Jesus fazia essas orações, né, muito provavelmente em voz alta, né, se Mateus retratou esse diálogo, então provavelmente Jesus fez ele em voz alta, né? Isso também nos dá muito uma forma de disciplinar a gente, não disciplinar, mas ensinar a gente como devemos orar, né? Conversar, falar com Deus, Deus Pai. E então ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. Então Deus ocultou, né, dos sábios, dos instruídos, o quê? A mensagem do Evangelho, né? Essa mensagem que traz vida, que traz libertação, que traz a salvação, entende? Então, essas pessoas que são orgulhosas, que têm um coração duro para a mensagem de Deus, elas não compreendem a mensagem porque não foi revelada a eles, entende? Então, para essas pessoas, talvez o evangelho de Jesus, o evangelho de Deus, pareça loucura, né? Contudo, e as revelaste aos pequeninos, então aos humildes, as pessoas mais simples, as pessoas dependentes de Deus, que recorrem a Deus, que colocam a sua esperança em Deus, né? Não em dinheiro, não em bens materiais, nem na força do próprio braço, mas coloca a sua esperança em Deus, é totalmente dependente de Deus. A essas pessoas foi revelada, né, a mensagem de Deus. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, sim, né? Porque assim foi o que? A vontade de Deus Pai, né? Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, foi da vontade de Deus que seja feito assim, né? Ele fez segundo a vontade dele. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então, todas as coisas foram entregues a Jesus por Deus Pai, né? E ninguém conhece o Filho senão o Pai, né? E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, quem conhece a Deus Pai é o Deus Filho, Jesus, né? E quem senão o Filho, né? E ninguém conhece o Filho senão o Pai, né? Deus sabe quem é o Messias, quem é Jesus, né? E Jesus sabe quem é Deus Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, através de Jesus, que nos revela a Deus. Através de Jesus, nós temos acesso a Deus Pai. Lá no Antigo Testamento, amados, eu acho que eu já falei em alguns vídeos aqui passados, não tenho certeza. É porque depois de um tempo eu vou acabando esquecendo se eu já falei, mas vou acabar me repetindo. No Antigo Testamento, amados,
Quem tinha acesso a entrar onde eram oferecidos sacrifícios, né? Os sacrifícios de paz, os sacrifícios no lugar santo, eram quem? Eram os sacerdotes, que eram quem? Descendentes de Arão, irmão de Moisés, né? Então, esses eram os escolhidos para o quê? Para ter acesso ao lugar santo, né? Mas hoje, através de Jesus, né? Todos nós temos acesso ao Pai, sem precisar sermos da descendência de Arão, sem precisarmos fazermos sacrifícios, né? Claro que precisamos ter purificação, comunhão com Deus, né? Crer em Jesus, buscar na palavra, buscar em oração, nos santificarmos. Mas graças a Jesus, nós todos, sem sermos, nós somos sacerdotes, certo? Mas sem sermos sacerdotes de Arão, que nem no Antigo Testamento, todos nós temos acesso ao Pai, né? E aquele é quem o Filho quiser revelar. Então, Jesus nos revela a Deus Pai, né? Amém? João 3,35 diz: o Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Em João 1,18 diz: ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus, né? Então, Jesus nos mostrou quem é Deus. Tem uma passagem, depois que vocês pesquisem, que Moisés viu as costas de Deus, né? Porque se Moisés visse o rosto de Deus, Moisés ia morrer, né? Não tinha como. Mas ele viu as costas de Deus. Então, somente quem viu, né? A passagem fala, ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Isso está lá em João 1,18. Também tem uma outra passagem, que é João 10, se eu não me engano, versículo de 14 a 15, que diz assim: eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas, né? Então, aqui, né? E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Jesus revela o Pai a quem? As ovelhas dele, né? Assim como ele conhece as ovelhas dele conhecem a Jesus. E Jesus revela o Pai para suas ovelhas. Amém? Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, todas aquelas pessoas que clamam a Deus, né, que precisam de ajuda, que têm sofrido angústias nessa vida aqui terrena, podem buscar refúgio e refrigério onde? Em Jesus, com Jesus, né? Que Jesus está aqui afirmando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Então, se você está aflito e oprimido, cansado, busque a Jesus, que você vai ter a sua vida o quê? Aliviada. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? Que nem a gente leu aqui falando que o jugo, né? Eram dois animais que estavam juntos, né? O mais velho, o mais experiente na frente, e o outro, o mais jovem e inexperiente atrás, aprendendo com o mais experiente. Então, nós devemos o quê? Tomai sobre vós o meu jugo. Então, devemos estar conectados com Jesus e aprender com Jesus, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, devemos aprender com Jesus e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. E assim a gente vai encontrar o quê? Descanso para a nossa alma. Descansar no Senhor. Se a gente colocar Deus na nossa frente, Jesus na nossa frente, né? E nos basearmos nos ensinamentos dele, né? E seguirmos a ele, nós podemos descansar nossa alma, né? Com ele. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, através de Jesus, a nossa vida se torna mais leve,
né? Mais suave, porque ele já tomou sobre si o quê? Todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Ele padeceu em nosso lugar, quer dizer, ele morreu em nosso lugar, ele se sacrificou por nós em nosso lugar, mesmo não sendo merecedor, mesmo não tendo pecado, ele morreu pelos nossos pecados. Então, tudo que podia nos afligir, que é a consequência do pecado, que é a morte eterna, isso, para quem deposita seu coração, deposita o quê? Busca a Deus, né? Humildemente, busca a Jesus, pede a Ele a depender. É que nem aqui a passagem fala dos pequeninos. Se você se torna um pequenino totalmente dependente dele e começa a ter uma comunhão com Ele, a nossa vida se torna mais leve. Por quê? Porque toda a carga, tudo o que seria difícil para a nossa vida como seres humanos, Ele já carregou por nós, entende? E deu para entender? Então, é isso, amados. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos ama, Ele nos ama. E eu amo Ele. Deixa aqui nos comentários, irmãos. Eu amo Jesus. Deus é demais. Eu amo a Deus. Deus abençoe a todos, amados. Até o próximo vídeo. Forte abraço.